A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Podemos sentar. Deixa eu aproveitar a oportunidade que nos foi dada para ministrar a palavra nessa noite. Eu já vou aproveitar alguns minutos e vou falar de escola dominical para não perder o costume domingueiro, né? Nosso pastor já deu testemunho de como que foi hoje pela manhã escola dominical, e os irmãos que têm feito parte deste movimento em busca da palavra de Deus podem testemunhar junto com a gente de como é bom buscar o Senhor através da sua palavra. Então, nós gostaríamos só de estender, mais uma vez o convite a todos os irmãos e irmãs para estarem, jovens, adolescentes, crianças. Hoje nós tivemos todas as classes em funcionamento: crianças, adolescentes, juventude e a classe dos adultos completa. Estavam a bênção de Deus. Então você não pode ficar de fora. A escola dominical é a classe geral do discipulando. Eu falei isso hoje pela manhã. Nós aceitamos a Cristo, recebemos um discipulado, mas não paramos de ser discipulados. Nós continuamos sendo discipulados através do culto de ensino e da escola dominical. Então fica o convite para os irmãos aqui, para que todos nós possamos continuar buscando o Senhor, através da sua palavra. Nós temos uma campanha que já estamos divulgando há alguns dias, onde cada aluno da escola dominical que trouxer um visitante, esse visitante se torne aluno da escola por pelo menos um trimestre inteiro, este aluno da escola vai ganhar uma Bíblia especial que vai ser dada pela escola bíblica dominical da pessoa do nosso pastor. Nós já tivemos algum movimento. O João, que faz parte do departamento das crianças, trouxe um adolescente, o Josrael. Nós tivemos a Bruna, que também é do departamento dos adolescentes, que trouxe a mãe, a Michele, hoje pela manhã. Isso nos alegra bastante. E mais alguns irmãos, mais algumas irmãs que estão vindo, a irmã Dete está convidando, outras irmãs. Estão todos envolvidos, nessa campanha, porque o nosso objetivo na escola dominical é cada crente mais um aluno da escola dominical. Temos algum tempo aqui para refletir com os irmãos. Então, você que tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro ou no Evangelho que escreve Mateus, no capítulo de número 25, e nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Você que tem Bíblia, abra aí neste capítulo 25 do Evangelho que escreve Mateus. Você que não tem Bíblia, por favor, sente do lado de alguém que tenha a Bíblia para você acompanhar a leitura, que é muito importante você fazer parte dessa leitura que nós vamos estar lendo nessa noite. Evangelho que escreve Mateus, capítulo número 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que bom. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Que bom.
Meus amados irmãos, esta leitura que nós fizemos no capítulo 25 do Evangelho que escreve Mateus, talvez seja uma das passagens bíblicas em que mais se foi pregada sobre a volta de Jesus, a preocupação da igreja de se estar preparada para o iminente dia da volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez seja uma das mensagens mais pregadas também que nos elevasse o nosso nível de temor e preocupação quanto ao dia da volta de Jesus, de como estar para esse dia, de como se preparar para esse dia. Se nós acreditamos que um dia Jesus voltará, nós precisamos também estar preparados para que esse dia chegue. Se nós esperamos que em algum momento, a qualquer hora, Jesus vai voltar para arrebatar sua igreja, de fato, cai sobre nós ou nasce sobre nós uma preocupação de como nós vamos estar para este momento, de como nós vamos estar para esta hora esta que eu não sei, hora esta que você não sabe, momento este que nenhum de nós sabemos, não conseguimos encontrá-lo no calendário, não conseguimos encontrar nas Escrituras. Este dia nós não sabemos, não está registrado, mas esse dia chegará, e todos aqueles que estiverem esperando Jesus voltar, com certeza não ficarão decepcionados, porque vão estar esperando a pessoa certa, vão estar esperando aquilo que é verdadeiro, vão estar guardando aquilo que de fato vai acontecer. E eu digo aos senhores, às senhoras, à igreja militante aqui nesta noite, Jesus vai voltar, Jesus virá arrebatar sua igreja, e pode ser hoje, pode ser nesta noite ainda, pode ser neste início do mês de fevereiro do ano 2015, que Jesus pode voltar e arrebatar sua igreja, e o nosso tempo de vida, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos aqui ficarão aqui, mas aquilo que está guardado, reservado para nós lá, será eterno e continuará sendo eterno. Maravilha. Jesus, para falar disso, ele constrói uma parábola. E tudo que eu vou falar aqui, irmãos, ele vai voltar para aquilo que nós podemos fazer com a oportunidade que nós já temos de Cristo. Nós somos salvos pela graça. O sangue de Jesus é sobre a minha e sobre a tua vida de graça. Nós simplesmente aceitamos a Cristo e recebemos o perdão, e recebemos salvação, e recebemos libertação, e vamos sendo ao longo do tempo, com a oportunidade que temos, sendo aproveitada, sendo transformados e modelados pela palavra, pela orientação, pelo conselho, pela direção de Deus na nossa vida, e nós vamos tendo uma vida de vitória em Cristo Jesus, e a nossa vida cristã vai se fazendo com que o nome de Jesus sempre apareça na nossa vida. O tempo vai passando, não é? E talvez alguns irmãos muito mais antigos aqui, como a minha avó que partiu no Senhor, com 90 anos de idade, esperando Jesus voltar. Nos últimos dias da sua vida, você só encontrava ela, não tinha mais força para dobrar o joelho para orar, porque as juntas do seu joelho já não suportavam a dor. Você encontrava ela na cadeirinha de balanço, em silêncio, e você só via os seus lábios se mexendo, e ela passava ali horas em oração, falando com Deus. E sempre quando ela falava conosco, ela dizia essa mensagem: a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. E ela já partiu há muito tempo, e assim como ela, não é diferente conosco. Nós somos a igreja viva do Senhor, e apesar de tudo que nós desejamos aqui nessa terra, o que nós mais precisamos amar aqui é a volta de Jesus, é o céu que nos espera, é aquilo que está preparado para nós. Isso é de graça.
de graça. É verdade. Às vezes esse termo de graça, ele fere até o nosso orgulho, porque nós fomos criados para o trabalho, e todo trabalhador, ele não aceita facilmente muita coisa de graça. Ele quer pagar por aquilo que custa para ele. Ele quer saber o preço para pagar aquele valor daquilo que ele quer. Vai custar alguma coisa, ele quer pagar. E às vezes, quando nós ouvimos essa expressão, que a salvação é de graça, é aceitar a Cristo, e nós somos salvos, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, e para esse exato momento, a única coisa que nós temos que fazer é reconhecer as nossas misérias, é reconhecer o quanto nós somos pecadores, miseráveis, indignos, sem capacidade de merecimento para receber tamanha salvação. Parece que é muito simples, porque parece que não vai nos custar nada, nós não vamos ter que desembolsar nada, nós não vamos ter que carregar alguma coisa nas costas por quilômetros, nós não vamos ter que pagar nenhuma penitência. É de graça a salvação, quando nós reconhecemos as nossas misérias, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos que não somos, mas que Ele é. Jesus tem poder para nos salvar, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. E se Jesus vir naquele exato momento, você vai para o céu, a igreja sobe, e aquilo que está preparado para nós será de fato experimentado por você. Mas como nós vivemos na linha do tempo, talvez Jesus não venha hoje. Fazem 15 anos que eu aceitei Jesus, eu espero todos os dias por Ele, mas Ele não veio nesses 15 anos. Há irmãos aqui com 30, 40, 50 anos de fé, né, irmã Maria? Jesus não veio ainda. Mas a esperança está viva, né? Jesus pode vir hoje. É disso que Jesus está falando aqui, que eu entendo, que eu quero focar no capítulo 25 de Mateus. Jesus constrói a parábola falando de um casamento, a cultura do local, da época, do costume, da cultura desse povo, que é totalmente diferente da nossa. Nosso casamento é diferente. A cerimônia do casamento aqui do Brasil, principalmente da nossa região do Criciúma, que é diferente, totalmente diferente. Jesus começa apresentando alguns personagens, e as personagens que se destacam são as 10 virgens que não são a noiva. Essas 10 virgens eram personagens que fariam parte deste momento tão importante do casamento, da cerimônia, desse dia especial. Jesus começa destacando a importância delas, dando algumas características. As características que Jesus faz é destacando as 10 virgens e também dividindo ao mesmo tempo as 10 em 2 grupos de 5. E Jesus pega aquele grupo de 10 virgens e divide em 2 partes, dizendo que 5 delas eram prudentes e dizendo que 5 delas eram loucas. Jesus divide este grupo dando a ideia para nós entender como nós corremos o risco de estar ou de caminhar de maneira descuidada quanto a um compromisso tão sublime que nos foi entregue nas nossas mãos, como o convite de ser participante do reino, e não só por isso, mas de ter direito de estar no céu de glória junto com o Senhor por toda a eternidade. Jesus ele divide este grupo em 2 partes, e o que caracteriza a diferença é justamente a quantidade de azeite que elas deveriam levar consigo. A cerimônia desse casamento aqui, Jesus está falando para os judeus. Jesus está falando para as pessoas que, de uma maneira que eles entendam o que ele está falando. Então, eu só vou, não sou especialista na área, vou dar uma pincelada para os irmãos sobre mais ou menos o que Jesus quer comparar. O casamento dos judeus, ou a festa da cerimônia, era mais ou menos assim. O dia do casamento, a hora do casamento, o noivo, ele viria de outra cidade.
a festa, ela duraria mais ou menos 7 dias. Durante esses 7 dias, ou no primeiro dia, dava-se início à festa. Começava, vamos dizer, talvez na segunda-feira. O noivo, ele poderia chegar na segunda, mas ele poderia também chegar na terça. Ele também poderia chegar na quarta. Ele também poderia chegar na quinta, na sexta ou no sábado. Ele poderia chegar no domingo até a meia-noite. O limite da chegada dele era domingo à meia-noite. O compromisso dele era não falhar até o domingo à meia-noite. Ele poderia chegar então a qualquer momento. No momento em que ele chegasse, a cerimônia começava e o casamento era realizado. Todos os convidados tinham essa consciência de que o noivo poderia chegar a qualquer momento da festa. A festa começou na segunda, e se o noivo chegasse no domingo, seria uma semana de festa. E que festa! Mas se o noivo não chegasse na segunda, era essa semana. Mas se o noivo chegasse talvez na segunda, poderia continuar a festa, mas com um aspecto diferente. Com um aspecto de casamento realizado. Com um aspecto de missão cumprida. Já foi o compromisso feito. Mas se o noivo não chegasse no primeiro ou no segundo dia, os convidados, que eram convidados de honra, que vinham de longe para esta festividade, ficariam esperando até o momento em que o noivo chegasse. E o noivo poderia chegar de manhã, o noivo poderia chegar à tarde, e o noivo poderia chegar à noite. O noivo não tinha uma hora específica para chegar, ele só tinha um período para chegar, que era para a gente entender, entre segunda a domingo à meia-noite. Mas todos os convidados deveriam estar preparados para a chegada dele, independente do dia e da hora. As personagens, as 10 virgens, eram as convidadas principais deste momento. E Jesus, ele exalta elas no sentido de ilustrar para a gente entender. Todas elas sabiam deste costume da festa. Assim como eu e você sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar. Nós falamos aqui no início, introduzindo, que apesar de nós estarmos aqui há 100 anos, já falando que Jesus vai voltar, a Igreja Assembleia de Deus pregando isso de uma maneira viva, nós continuamos pregando. Irmãos já partiram e passaram da igreja militante para a igreja triunfante, não é? E já triunfaram com Cristo, e nós continuamos falando que Jesus vai voltar, que Jesus pode chegar a qualquer momento, que Jesus a qualquer momento pode chegar, e nós sabemos disso, apesar de o tempo passar. Nós continuamos pregando e acreditando nessa verdade que é viva, que é o motivo de nos reunirmos aqui, que é o motivo de estarmos na igreja do Senhor, que é o motivo de estarmos aqui na casa do Senhor para adorar Jesus e bendizer o seu nome, porque a nossa alma tem sede por este lugar, por estar com o Senhor para sempre. Nós temos essa consciência hoje, sim ou não? Sim. Amém? Então, se Jesus vir agora, não tem problema nenhum, todos nós vamos, porque nós temos a consciência de que Jesus pode voltar agora. Ou alguém ficaria triste se Jesus bradasse com a sua voz de maneira literal, dizendo: daqui a 10 minutos eu estou voltando. Será que alguém de nós aqui ficaria triste porque não conseguiu carro novo, não conseguiu casar, não conseguiu um bom salário, não conseguiu mudar de vida, financeiramente? Eu acredito que não, né? Eu acredito que lá um lugar muito superior, aleluia, que tem preparado para nós, a Bíblia diz que os olhos não viram, que não há nada que nós podemos comparar ou imaginar, é superior demais para nós, mas é glorioso demais para nós, aleluia, este lugar que está reservado para nós. Nós temos essa consciência de que Ele vai voltar. E Jesus está falando disso. Essas mulheres, esses personagens foram convidados com esta consciência, fazia parte do costume,
fazia parte da cultura, elas sabiam que o noivo poderia vir a qualquer momento. Mas 5 delas vão para este evento despreparadas. Despreparadas como? Elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite de reserva. Elas tinham a lâmpada acesa, uma lamparina acesa, o combustível era o azeite, mas não tinham um azeite de reserva. Enquanto as prudentes, elas tinham a lâmpada, tinham a vasilha e tinham azeite de reserva. Essa era a diferença. Mas que diferença simples? É simples a diferença, mas na prática a diferença é muito grande. Porque se o noivo não viesse no primeiro dia, de manhã, tudo bem. Se o noivo não viesse no primeiro dia à tarde, tudo bem. Mas se o noivo não viesse no primeiro dia ao escurecer, aí começaria o grande problema de quem não estava preparado. Por quê? Porque a lâmpada precisaria estar acesa. E a lâmpada precisaria continuar acesa enquanto a escuridão permanecesse sobre a noite inteira. E para que a lâmpada continuasse acesa, era-se necessário ter o azeite de reserva. Porque segundo os comentaristas, esta lâmpada, ela tinha capacidade de reserva para azeite, para abastecer a luz por apenas 1 hora. Acendia-se a lâmpada e aquela luz iria durar por apenas 1 hora. Se anoitecesse às 6 horas, a lâmpada fosse acesa às 7 horas, ou às 5 para as 7, ou às 10 para as 7, se era necessário pegar e preparar o azeite reserva para abastecer a lâmpada, para que das 7 às 8 a lâmpada continuasse acesa. E das 8 às 9, e das 9 às 10, e se o noivo não viesse das 10 às 11, e se o noivo não viesse das 11 à meia-noite, que é a hora mais escura da noite, a lâmpada precisaria continuar acesa, para que se o noivo viesse à meia-noite, o noivo pudesse identificar os seus convidados, pudesse identificar quem estava na festa, pudesse identificar aqueles personagens principais que fariam parte daquele evento tão esperado, tão importante. Era-se necessário não somente ter a lâmpada, mas ter o azeite de reserva. Era essa a diferença que Jesus queria mostrar para nós. 5 delas tinham a lâmpada e tinham azeite de reserva. Mas 5 que Jesus define como loucas, elas tinham até a lâmpada, mas não tinham azeite de reserva. E foi exatamente isso que aconteceu e nós lemos. Chegou a noite e todas dormiram. Quem tinha azeite, quem não tinha azeite, dormiu também. O noivo não chegou. O cansaço veio. A fadiga chegou. O sono veio e foi forte, todas dormiram, normal. Não tem problema nenhum descansar. Não existe problema nenhum recuperar o vigor físico através do sono. Mas a hora que se acorda, não foi o despertador do celular, não foi o despertador do rádio relógio. Um personagem oculto aparece na parábola gritando, dizendo: aí vem o esposo, sair ao encontro. E é na hora do sono que se acorda. E se acorda para a alegria, se acorda para o triunfo, se acorda para a grande vitória da vida de quem espera o noivo. Se acorda para o grande momento da alegria de quem está aguardando Jesus voltar. Mas exatamente naquela escuridão, à meia-noite, na hora mais escura, e nós podemos definir esse momento de escuridão, talvez, como o momento em que nós vivemos hoje como sociedade brasileira, na nossa cultura,
onde nós caminhamos, eu estava comentando com alguns colegas de serviço. Nós vamos trabalhar durante o primeiro semestre inteiro na cidade de São Paulo. E por ter muita gente lá, por ter milhares de pessoas, no estado inteiro são 45 milhões de pessoas, na capital são 15 milhões. Se juntar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, dá quase a capital de São Paulo, um pouquinho mais. E quando nós passeamos pelo centro, no coração do Brasil, da Avenida Paulista, ali em direção ao trabalho, nós olhamos meninas se beijando, nós olhamos rapazes andando abraçados na rua, se beijando, nós olhamos pessoas usando droga, caminhando na rua, fumando maconha na rua como se fosse normal. E quem fica olhando assustado com aquilo somos nós no interior. E saímos aqui de Criciúma e vamos para lá, mas quem convive com isso é normal. Talvez a escuridão que nós estamos vivendo hoje pode ser se comparado ao momento que nós estamos vivendo, um momento escuro, um momento de trevas, um momento em que o amor está esfriando e as pessoas estão se machucando cada vez mais, estão se corrompendo cada vez mais, estão se desvalorizando cada vez mais como ser humano, onde o índice de divórcio aumenta cada ano. E é exatamente nessa hora que a nossa lâmpada precisa estar acesa. É exatamente neste momento em que a igreja militante que aguarda Jesus precisa estar com a lâmpada acesa. É exatamente nessa hora que o Espírito Santo clama no nosso meio, dizendo: aí vem o esposo, aleluia, sair ao encontro. É nessa hora da dificuldade moral que o nosso país vive, é nessa hora dessa dificuldade espiritual que nós vivemos, que nós devemos estar com a nossa lâmpada acesa, com azeite de reserva, aleluia, para que a nossa luz esteja acesa, por mais escura que seja a noite, nós estamos de pé, com as lâmpadas acesas, esperando o noivo chegar. Aleluia! Aí vem o esposo. Se levantam as 10 virgens, as que não tinham, tentam pelo jeito mais fácil de se conseguir as coisas. É a maneira do jeitinho, é a maneira que a gente acha que no final vai dar certo, é aquela maneira em que a gente acha que vamos chegar lá, dá certo. Todo mundo se acorda, vão acender a lâmpada, não tem azeite. Quem tinha azeite já estava com a lâmpada acesa, mas quem não tinha, tentou, mas não acendeu. E agora o que faz? Vamos pedir emprestado. Será que empresta? Presta azeite, irmão Luiz, para mim, porque o noivo chegou. Você pode repartir comigo o seu azeite, o seu? O que elas disseram? Não podemos. Porque se nós emprestar o nosso azeite para vocês, falta para nós. E se isso acontecer, nós tudo ficamos de fora. Essa resposta diz mais ou menos assim: vocês sabiam que o noivo poderia chegar a qualquer momento. Vocês deviam vir com azeite de reserva. Mas não podemos dividir com vocês. Não dá. Mas vou dar um conselho. Vocês podem ir àquele que vende e comprar para vocês. Talvez dê tempo, mas o nosso azeite não dá. Aqui, irmãos, esse momento da parábola aqui exige mais de nós do que de Deus. Aqui, agora,
mais de nós do que de Deus. Por quê? Vou dizer por quê. Nós introduzimos no início a salvação de graça. O sangue de Jesus derramado sobre nossa vida a partir do momento que nós aceitamos. Nosso pastor, dirigido pelo Espírito Santo, já introduziu o culto com essa mensagem. E essa é a mensagem que é soberana aqui nessa noite. Hoje, se você entregar sua vida para Jesus, os seus pecados são perdoados. E você pode herdar o reino dos céus hoje, se Jesus vir. Mas se Jesus não vir daqui a alguns anos, nós vamos ter que batalhar para continuar vivos na fé. Nós vamos ter que renunciar às nossas forças, os nossos desejos, para se manter íntegros diante de Deus. E isso vai exigir de nós um custo. Quando elas dizem assim: vão ao que o vendem e comprai para vós. O que Jesus estava dizendo era exatamente que o azeite de reserva não era de graça, como é a salvação, como é o sangue. O azeite, para manter a luz acesa, tem um custo, tem que comprar. Isso não é coisa minha, foi Jesus que falou. Como é que se compra azeite? Como é que se adquire azeite de reserva? Como é que eu tenho que comprar azeite? Elas não podiam me emprestar? Elas não podiam dar um pouco de azeite para mim? Não dava, porque esse negócio é muito pessoal. Não dá para mim tirar um terno aqui e jogar em cima dos irmãos e dizer: pega um pouco de azeite. Não dá para mim jogar a mão em cima dos irmãos e dizer: pega um pouco desse azeite. Não é assim que funciona. Se fosse assim, nós não teríamos desviado na história da igreja. Nós não teríamos pessoas que não conseguiram vencer na escuridão da vida e a lâmpada não acendeu. Se fosse assim, irmãos, que pensam que seria, porque nós teríamos que ter uma quadra para a igreja. Mas não é assim. Porque cada um de nós vai ter talvez uma escuridão diferente e individual na sua vida. E esse dia escuro, talvez só você consiga vencer. E eu não vou poder interferir nisso. É você que vai ter que decidir como vencer. Vocês vão ter que comprar azeite. Mas a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Claro que tem. Mas essa oração não está falando de transferência de azeite. Não está falando em transferência de forças. Não está falando em transição de unção. Aleluia. Jesus estava dizendo o seguinte: você tem consciência de que esse dia vai chegar. Você tem consciência que o dia de amanhã não te pertence e ninguém deu garantia para você que ele vai chegar. Aleluia. Amanhã é uma surpresa para todos nós. Aleluia. Tanto Jesus vindo ou não vindo, amanhã é uma surpresa. Nós não sabemos literalmente o que vai acontecer amanhã. Coisas boas e maravilhosas podem acontecer amanhã, mas coisas tristes e angustiantes também podem acontecer amanhã. Talvez amanhã, Jesus não vindo, possa ser o dia mais escuro da sua vida. E é exatamente nessa hora que a sua lâmpada vai precisar estar acesa. Aleluia. E talvez nessa hora você sinta a tristeza de se lembrar que você teve tempo, oportunidades de comprar azeite na oração, de comprar azeite na consagração, de comprar azeite nos cultos de ensino, de comprar azeite na escola dominical, de angariar azeite de reserva. Aleluia!
de angariar azeite para você, não tem problema, eu posso estocar lá em casa azeite de reserva, mas quando o dia mau chegar, quando a escuridão chegar, quando Jesus tocar a trombeta, a minha lâmpada vai estar acesa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, para comprar azeite, quem tem que pagar o preço é você. Eu não posso fazer isso por você. O que eu fiz foi feito. A minha vida foi entregue por você. Eu estou de braços abertos por você.